Os vírus não poupam nem os filhos dos bolsonaristas, nem os dos veganos. É com esse título que Reinaldo Azevedo, um influente jornalista, inicia sua coluna de 17 de dezembro no UOL. Eu vou falar sobre isso porque tem alguns detalhes aí que são bem interessantes para a gente abordar. Eu sou Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Muita gente mesmo me marcou e me mandou essa coluna com esse texto, que o Reinaldo Azevedo desenvolveu para esse tema. Eu vou ler com vocês alguns trechos e, claro, avaliar, bater um papo aqui com vocês. Quero deixar claro que em alguns aspectos o Reinaldo, ao meu ver, acertou no que ele falou. Mas eu acho que o principal problema foi a forma como ele abordou algumas questões, claro, relacionadas ao veganismo, que, para quem como ele sempre criticou a dificuldade, ele é bem crítico, vou falar um pouquinho da personalidade dele, da dificuldade das pessoas entenderem o que está escrito, ou mesmo fazerem uma interpretação adequada, era importante ele ter talvez um pouco mais de cuidado, sabendo que algumas ideias poderiam ser passadas de forma equivocadas, ou talvez ele próprio não saiba exatamente do que se refere o veganismo. E alguns trechos ali demonstram que é possível que realmente ele ainda não entendeu a ideia do veganismo. Ah, mas lá vem o vegano querer saber mais do que o Reinaldo Azevedo, do que o Pondé, do que Karnal. Pois é, eu acho que em alguns aspectos a gente pode sim debater e vocês vão ver que algumas análises fazem muito sentido. Estou demorando muito, Vamos lá, vamos para o texto. Mas antes vamos contextualizar para vocês entenderem aí onde a gente está pisando. Com toda essa situação que a gente vive, a questão da vacinação ser obrigatória ou não foi para o Supremo e assim por diante. E o Reinaldo Azevedo acabou resgatando, para conectar essas questões que estão no título, ele resgatou um caso de um casal de São Paulo que se negou a vacinar o seu filho de 2 anos, acho que agora ele está com 5, e o Ministério Público entrou na justiça para fazer com que a lei seja cumprida. É verdade, a lei determina que as crianças até 5 anos sejam vacinadas e isso virou uma ação que está no Supremo. E aí vem a grande questão que o Reinaldo Azevedo começa a desenvolver e eu vou ler com vocês. Vamos lá! O julgamento sobre a obrigatoriedade da vacina prossegue nessa quinta com o voto de Roberto Barroso. Ele próprio, aí ele lembra, é relator de uma outra ação, chamada Recurso Extraordinário com Agravo, que discute o direito ou não à recusa de imunização em razão de convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Até aí tudo bem, gente. É normal, vai se debater se esse tipo de razões, se essas razões, elas podem sim fazer com que a pessoa se recuse a algo que a lei determina como obrigatório. Até aí tudo bem. Aí ele fala sobre o agravo, com repercussão geral e decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra os pais de uma criança atualmente com 5 anos para obrigá-los a regularizar a vacinação do seu filho. Adeptos da filosofia vegana, 3 pontinhos, eles deixaram de cumprir o calendário de vacinação determinado pelas autoridades sanitárias. Segundo eles, cabe aos pais a escolha da maneira de criar os seus filhos. E a ideologia natural e não intervencionista adotada por eles deve ser respeitada. Aí a gente já vê algo específico, que a ideologia natural e não intervencionista adotada por eles deve ser respeitada, não tem uma ligação com o veganismo. Esse é o primeiro atalho, aí a primeira pista que a gente vê, que de repente o fato dos pais falarem que eu sou vegano e eu não quero fazer isso, talvez seja um próprio equívoco dos pais. Eu não estou aqui ainda debatendo a questão de vacinar ou não dos pais. Eu estou dizendo que o veganismo, quando a gente vai lá na Vegan Society, que é a primeira instituição que cunhou o termo veganismo e os ideais do veganismo começaram a surgir lá em 1944, essa instituição deixa muito claro que o veganismo é uma busca por uma vida onde a gente evita, na medida do possível e do praticável, participar de exploração, morte, uso de animais. É essa a ideia. E aí a gente tem que saber muito bem para acabar não cometendo alguns equívocos que você vai ver que o Reinaldo Azevedo, na minha forma de ver,
cometeu. É evidente que espero que Barroso diga um sonoro não à dupla, de sorte que a criança seja compulsoriamente vacinada. Aqui um adendo, né, gente? A lei determina, a gente pode questionar se a lei está certa ou não. Conheço muita gente que não é vegana e que não é a favor de vacinação. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que falou: eu não vou me vacinar, eu não quero, eu sou contra a vacinação. Esse é um detalhe muito importante. Mas independente disso, a gente pode sim, né, fazer um trabalho, trazer a ciência, buscar informações e aí sim determinar se vai ser ou não algo obrigatório. Eu acho que isso é muito importante. Isso está bem distante da questão do veganismo ou não. Eu vou falar onde de repente o veganismo entra e que muitas vezes as pessoas acabam cometendo alguns deslizes ou se equivocando aí, se confundindo. Aí ele continua: vejo as coisas insuspeitadas deste mundo, né? Há momentos em que o veganismo, ou ao menos uma dupla que se diz adepta dessa dieta, crença ou filosofia, sei lá, pode se combinar com o bolsonarismo. Aqui eu quero comentar uns pontos bem importantes. Primeiro, quando ele diz há momentos em que o veganismo, ou ao menos uma dupla que se diz adepta dessa dieta, crença ou filosofia, sei lá, eles põem dois pontos que para mim, em um deles ele está correto, ele estava indo pelo caminho, na minha visão, talvez não seja o termo correto, né? Mas ele estava indo no caminho que realmente faz sentido para o contexto do veganismo e depois ele escorregou. E aí que eu acho que tem o papel do jornalista. E eu vou dizer por quê. Quando ele diz ao menos uma dupla que se diz adepta dessa, ele está querendo dizer, isolando o caso, com pessoas que eles próprios estão determinando algo que não é necessariamente o veganismo. Essa é uma grande questão. Eu posso dizer muito bem, eu sou vegano e não quero andar de carro porque eu posso atropelar animais. Não, de repente, né, essa é uma postura dessa pessoa, desse casal, legal. Quem vai dizer para ele, não, você não deve fazer? A não ser que seja da lei, né? Mas ele não precisa falar que ele é vegano e por isso ele não vai. Não tem correlação, porque o veganismo entende o contexto em que a gente vive. Isso poderia ser feito para qualquer coisa. Não faz sentido uma pessoa falar assim: ah, eu sou a favor dos direitos humanos, por isso eu não ando de carro, porque eu posso atropelar pessoas. Tá certo? Você pode pensar nisso, mas não significa que uma pessoa que anda de carro não é a favor dos direitos animais. E aí é o ponto em que ele falou bem e isolou, dizendo que talvez eles, mas aí ele escorrega, e eu acho que no papel até de jornalista, quando ele diz dessa dieta, crença ou filosofia, sei lá. Bom, um jornalista que coloca o termo veganismo, falar sobre veganismo é o título dele, de repente joga algo como sei lá o que significa isso, significa que ele está falando de algo que ele não conhece. Ou se conhece, ele deveria explicar. E aqui ele simplesmente jogou algo para trazer de um momento aí bem, né, bem conturbado para fazer mais uma apologia, criar um mito, não sei se intencional, mas acabou gerando, de pessoas que de repente, como eu disse, que ele critica, às vezes não interpretam muito bem, não conhecem o tema e acabam criando ideias equivocadas. E é um papel que um jornalista como o Reinaldo Azevedo não deveria assumir num caso tão importante, já que o veganismo, apesar dele falar que ele não sabe o que é um movimento muito claro, simples e que não precisa ter nem rótulo, se é filosofia, se não é simplesmente uma postura de amplo respeito aos animais. Algo que não precisa ter nome, porque é algo que basicamente lá no fundo todo mundo concorda. O que a gente pretende é esticar, alavancar e fazer com que isso seja realmente uma realidade. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí ele entra numa parte que diz assim, né? Isso quer dizer que no que diz respeito aos direitos e obrigações numa democracia, os veganos se subordinam à ordem legal, mas a ordem legal não se subordina aos veganos. Acho que é bem simples de entender a veganos e não veganos, e eu concordo com isso. Nós veganos trabalhamos por uma mudança, a gente pode fazer tudo aquilo que é legal, buscar a mudança, mas não só veganos, todos nós vivemos uma democracia e devemos cumprir as leis. Claro que nós veganos entendemos que o que acontece com os animais é algo simplesmente absurdo e a gente tenta buscar uma forma de mostrar que todo mundo pode ter uma vida plena sem explorar, sem utilizar os animais. Ainda que a gente entenda que o contexto em que a gente viva, em alguns aspectos, nos dificulte. Isso não é só com veganismo. Muitas outras coisas que nós acreditamos ser o melhor para as pessoas, inclusive, muitas vezes a gente não consegue ainda aplicar
construir de uma forma sustentável essas ideias, essas visões, exatamente pelo contexto, pela herança cultural em que a gente está. Mas a gente não para e não cessa de tentar construir isso. Mas um ponto importante também é que ele reforça a ideia dos veganos, né? Do casal vegano que não quer vacinar o filho. Eu podia falar que é o casal corintiano que não quer vacinar o filho. Não precisa. O fato deles citarem que são veganos e que a ideologia deles não... Esse contexto é algo que o casal tem como visão. E sim, é possível a gente questionar, e os veganos são contra os testes em animais, nós somos contra o uso de animais em pesquisas, e a gente sabe que essas vacinas acabam tendo esses compostos. Mas é bom lembrar o que eu já falei algumas vezes. O movimento entende o contexto em que está inserido e busca que essas práticas realmente saiam, não sejam mais utilizadas e que principalmente para que a gente pare com os testes em animais, que o grosso dos investimentos sejam voltados para métodos que não utilizam os animais. Porque da forma que acontece hoje em dia, vagarosamente a gente desenvolve esses modelos, porque o grosso do investimento não vai nesse desenvolvimento. Muito pelo contrário, a gente sabe que existem vários interesses por trás. Então ele continua com algo que eu concordo. O Estado democrático não vai dizer qual será a melhor religião, apesar de veganismo não ser religião, a melhor escola, a melhor roupa, etc. as famílias. Mas sempre que as famílias, em razão de crenças ou convicções, puserem em risco a segurança dos filhos, existe a tutela do Estado. Eu concordo com isso. Eu acho que isso faz parte do Estado, né? O papel do Estado. Entretanto, é bom a gente frisar que a questão do veganismo ter entrado aí é por uma relação específica desse casal. E aqui entra um ponto que, eu quero terminar falando disso. Ademais, uma criança de 5 anos não pode escolher se quer ou não ser imunizada. Ou alguém lhe perguntou se aceitaria o risco e as consequências, por exemplo, de ser vítima de poliomielite. Mas alguém ousaria fazer uma indagação como essa? O vírus, infelizmente, não estuda dieta alimentar de novo, filosofia, moral ou religião. Nem as boas, nem as más. Aí fica, o lado, ácido dele, e tudo bem, eu acho que faz parte. Mas voltando ao que ele comenta, de que a criança não deveria correr esse risco, eu faço a pergunta ao Reinaldo Azevedo e a todos os seguidores que adoraram o que ele escreveu. E o que dizer de pais que dão salsicha, que dão linguiça, que dão bacon, que dão presunto, já definidos pela ONU como produtos, como alimentos potencialmente cancerígenos? Não deveria o Estado fazer o seu papel também? Ou nesse aspecto, tanto o Reinaldo Azevedo quanto todos os outros, como se alimentam, como estão acostumados a esse tipo de produto, acham normal e aí sim não requerem que o Estado faça o seu papel e questione e faça com que os pais não mais utilizem esses produtos, não mais ofereçam esses alimentos a seus filhos, assim como é feito em produtos como cigarro ou qualquer outro que sabidamente fazem mal. Essa é uma pergunta muito interessante, porque é fácil falar de um casal específico, mas quando bate à nossa porta a questão da tutela do Estado, o que diria cada um de nós para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, quando damos a eles alimentos que a própria ONU determina como alimentos cancerígenos? Eu termino com essa pergunta, a não ser que a gente queira realmente ser negacionista. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!